Então você estava com uma fé muito grande, porém, quando você ficou diante do problema, diante da adversidade, quando você foi enfrentar o seu gigante, parece que essa fé simplesmente desapareceu? Já aconteceu isso com você? Bom, deixa eu te explicar por que que isso acontece. Imagine que você vai no seu congelador, aí na sua geladeira, e pega um cubo de gelo, desses quadradinhos. E você pega esse cubo de gelo. Quando você pegar esse cubinho de gelo nas suas mãos, ele vai estar completamente sólido, firme e seco, certo? Porém, se você levar esse cubo de gelo até debaixo do sol, conforme o tempo for passando, o que vai acontecer? Ele vai começar a derreter. Agora entenda que a fé é como esse cubo de gelo, certo? E o sol é como se fosse as adversidades, os problemas, os gigantes que temos que enfrentar diariamente em nossas vidas. Bom, enquanto o cubo de gelo estava dentro do congelador, dentro da temperatura controlada, favorável a ele, ele não modificou, ele permaneceu firme do jeito que ele é. Porém, quando ele saiu da zona de conforto, quando ele foi para um ambiente ao qual a temperatura não estava controlada, ele simplesmente derreteu e desapareceu. O sol são as nossas adversidades, as nossas lutas, e o cubo de gelo é como se fosse a nossa fé. Como nós podemos resolver esse problema? Como nós podemos desenvolver uma fé tão poderosa, tão firme, tão inabalável que em qualquer situação que ela esteja, ela não venha a desaparecer? Essa é a pergunta de 1 milhão e é uma pergunta que nós vamos responder ainda nesse vídeo, tá bom? Mas primeiro precisamos entender por que que a fé é tão importante. Entenda uma coisa e nunca mais esqueça: existem bênçãos que nós recebemos pela graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido, aquilo que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Porém, existem bênçãos que são liberadas, entregues a nós por meio da fé. Então, se nós não tivermos fé, jamais receberemos essas bênçãos. A fé é tão importante por quê? Porque sem fé não é difícil agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé não existe vida cristã, sem fé não existe milagres, não existem bênçãos. Então, por isso que a fé é muito importante. Existem diversos outros motivos pelo qual a fé é importante, mas eu vou ficar só nesses aqui, tá bom? Então, agora que você está entendendo como que a fé muitas vezes some quando nós precisamos e por que que a fé é tão importante, deixa eu te falar, deixa eu te mostrar alguns tipos de fé que talvez você nunca tenha ouvido, mas vai fazer total diferença. Bom, antes de eu te falar os tipos de fé, você está vendo um vídeo aqui no canal Fé Extraordinária e esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que vão te ajudar a desenvolver uma fé poderosa e inabalável. Então, já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Eu sou o professor e escritor Jonatas Pina, autor do livro Dons Espirituais, onde eu ajudo os meus alunos a descobrir o seu dom espiritual, a usar da melhor maneira possível, em um livro com mais de 300 páginas. E agora estou num projeto novo chamado Fé Extraordinária, que eu também vou ensinar diversas maneiras de desenvolver uma fé poderosa, uma fé extraordinária, ok? Então se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre esse assunto. Agora vamos lá. Quais são os tipos de fé que existem? Eu vou citar apenas 4, tá bom? Primeiro tipo de fé, a fé morta. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta em si mesmo. A fé sem obras é como uma teoria. Uma teoria é importante? É importante. Porém, uma teoria sem a prática, ela é apenas uma teoria, ela não faz nada acontecer. Da mesma forma é a fé. Você pode ter uma fé imensa, porém, se a sua fé não for seguida de obras, ela é morta em si. É apenas algo bonito que está na sua mente, que está no seu coração, mas não traz benefício nenhum, ok? Essa é a primeira fé. O outro tipo de fé é a fé setorial. O que é uma fé setorial? É uma fé que ela só age, só consegue acreditar em alguns setores da vida dela. Por exemplo, muitas pessoas conseguem ter fé que Deus pode mudar a vida financeira dela.
porém, ela não consegue crer que Deus pode mudar, transformar o temperamento, a maneira de ser, e elas pensam, poxa, eu estou tentando mudar há tanto tempo e eu não consigo crer que realmente um dia eu vou verdadeiramente mudar. Ou seja, é uma fé setorial, uma fé que só consegue atuar em determinadas áreas da vida. Um outro tipo de fé é a fé pequena. É a fé que existe, que está lá, mas é uma fé muito pequena, uma fé muito limitada. Eu te faço uma pergunta agora. Qual é o salário que, se você pudesse pedir a Deus, nesse momento você pediria? Quanto que você gostaria de ganhar por mês? Eu não sei qual é a sua resposta, qual vai ser a sua resposta, mas eu não tenho dúvida que muitas pessoas diriam 2.000, 3.000 e até 5.000 reais por mês. É um bom salário? É. Porém, quando nós colocamos esse salário hipotético de 5.000 comparado a um Deus poderoso que pode todas as coisas, esse salário não é nada. Mas a questão aqui não é que a pessoa esteja satisfeita com o salário de 5.000, muitas vezes é que a pessoa só pede 5.000 porque ela só consegue crer até esse valor, e podemos aplicar isso para todas as áreas da nossa vida, ou seja, é uma fé pequena, é uma fé limitada, que não consegue crer e sonhar com grandes coisas. Então, temos pelo menos esses 3 tipos de fé: a fé morta, a fé setorial e a fé pequena. E qual é o quarto tipo de fé, Jonatas? O quarto tipo de fé é a fé extraordinária. O que é uma fé extraordinária? Ordinário é algo que está no campo do comum, no campo do normal. E extraordinário é algo que vai além do comum, além do normal. É um tipo de fé que é raríssimo ver. Por exemplo, uma fé extraordinária que encontramos na Bíblia foi a fé de Josué, quando ele ordenou que o sol parasse. Ou seja, quem é que tem uma fé a ponto de ordenar que o sol pare? E realmente, né, o tempo parou e eles conseguiram a vitória. Então, é uma evidência de uma fé extraordinária. Então, esse tipo de fé, é essa fé que nós vamos te ajudar nesse canal aqui a desenvolver. É possível, Jontas, desenvolver uma fé desse tipo? É possível? Eu estou escrevendo um livro sobre 10 passos para desenvolver uma fé extraordinária e também um devocional com 365 devocionais de como desenvolver essa fé extraordinária. E acredite, depois que eu passei do 100º devocional que eu escrevi, eu falei, temos aqui algo muito importante para compartilhar com as pessoas. As pessoas precisam ouvir sobre essa fé poderosa, essa fé extraordinária, mas ela pode ser trabalhada, ela pode ser desenvolvida, e se você se dedicar, com certeza você também vai desenvolver uma fé que vai destravar todas as bênçãos que estão preparadas para a sua vida, que serão entregues mediante a fé. E eu sei que você está nesse vídeo até agora porque você quer sim ter uma fé poderosa, você quer aprender mais a respeito da fé. Então eu vou te falar sobre 3 passos, apenas 3 passos nesse vídeo para não ficar muito longo, de como você pode desenvolver essa fé poderosa, essa fé inabalável, essa fé extraordinária. Mas você precisa entender uma coisa: desenvolver uma fé extraordinária não é um privilégio de alguns, é uma escolha que está disponível para todos. Então, ter uma fé extraordinária é uma escolha que a gente precisa fazer. Então vamos lá, 3 passos para desenvolver uma fé extraordinária, para a gente encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro. Anote aí. Primeiro passo para você desenvolver uma fé extraordinária: você precisa aprender sobre o que é uma fé extraordinária. Você precisa aprender sobre o que é uma fé inabalável. E conforme eu fui escrevendo, estudando a respeito desse assunto, mais características foram aparecendo, e quanto mais eu estudo sobre esse assunto, quanto mais eu escrevo a respeito desse assunto, mais ele vai aparecendo e vai fluindo em algo maravilhoso. Mas você precisa aprender sobre o que é uma fé extraordinária. Eu já falei nesse vídeo aqui sobre os tipos de fé, e já deu para ver ali que tem diferença do que é uma fé morta, de uma fé setorial, de uma fé extraordinária. Então você precisa continuar aprendendo a respeito desse assunto. Primeiro passo é entender, aprender, para depois praticar, tá bom? Vamos lá. Segundo passo para você desenvolver uma fé extraordinária: você precisa aprender de uma vez por todas que não basta apenas crer. Você precisa agir. Uma fé extraordinária é uma fé que não fica apenas no campo do pensamento. Ela não é apenas um sentimento, ela é uma
consciência seguida de uma ação. Todas as pessoas que fizeram coisas extraordinárias pela fé que estão registradas na Bíblia fizeram duas coisas. Elas creram e elas agiram. Jesus mesmo disse o seguinte: se vocês crerem, tiverem fé, como se fosse de um tamanho de um grão de mostarda, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda e ordenarem, disserem a esses montes que se transportem daqui, eles vos obedecerão. Ou seja, se você tiver fé e você agir, você ordenar, você fazer alguma coisa com base na sua fé. Então, o segundo passo para você desenvolver uma fé extraordinária é: o crer precisa ser seguido do fazer, ok? Terceiro passo, para você desenvolver uma fé extraordinária, você precisa ter constância no desenvolvimento dessa fé. Imagine que você vai e se matricula numa academia, caso você não esteja matriculado ainda. E você decide ir na academia uma vez por mês para malhar os músculos, certo? Aí eu te faço uma pergunta: se você malhar apenas uma vez por mês, em quantos meses você acha que vai começar a ver resultados? Talvez alguém possa pensar: não, se eu for uma vez por mês, de repente, em um ano eu consiga ver algum resultado mínimo. E a resposta é: você não verá resultado nenhum, porque o tempo do estímulo do músculo até o próximo estímulo está muito longo. Então, quando você for malhar, 30 dias depois, o músculo já vai ter voltado ao estado normal, e você vai ficar sempre nessa de desenvolve, volta ao estado de zero e volta a malhar novamente e nunca sai desse ciclo. Então, para desenvolver uma fé extraordinária, é preciso ter constância, estar sempre praticando, ouvindo a respeito da fé extraordinária. E como que eu faço isso, Jonas, se eu não tenho ouvido muito falar sobre esse tipo de fé? Aqui no canal, no YouTube, né, nosso canal Fé Extraordinária, e também no nosso Instagram, @Fé Extraordinária, você vai ter conteúdos diariamente sobre como desenvolver essa fé, e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida quando você desenvolver uma fé poderosa e uma fé inabalável. Sabe por quê? Porque tudo é possível àquele que crê. Talvez você esteja enfrentando diversos problemas na sua vida, diversas adversidades, mas eu creio que se você tiver fé nesse Deus poderoso, grandes coisas vão acontecer na sua vida. E eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe e até o próximo. Tchau, tchau.